viajar de avião, porque o Senhor vai me levar pelas nações. Fala, meus amigos, como é que vocês estão? Começando agora mais Meu Amigo Missionário, um dos meus amigos missionários de 2025, muito bom. Estamos com um convidado muito especial, ele é hacker, ele foi por Oriente Médio, tem amor por muçulmano, ele é um cara incrível e careca. Sim, ele é careca, mas só que ele mora no nosso coração. E ele também tem uma história de superação muito interessante, que ele perdeu 22 quilos em um ano. Isso aí é espírito, alma e corpo durante o DSM. O nome dele é Matheus Viana. Dá um salve. Fala, galera, tudo bem? Eu não sou hacker, mas eu amo o Oriente Médio e os povos não alcançados. Eu sou hacker às vezes. Ok, ele é um hacker, mas ele não pode ser que ele é hacker. Isso só um hacker fala. Mas enfim, Viana, meu amigo, cara, conta um pouquinho aí da sua história, como que você conheceu Jesus e por que raios você se tornou missionário indo para o Oriente Médio, tanto lugar para pregar o evangelho no Brasil. Por que Oriente Médio? Fica a dica aí e conta a história para nós aí. Aliás, antes dele contar essa história, e você, meu querido, que quer patrocinar o Meu Amigo Missionário, entre em contato com a gente. Vou deixar aqui na descrição um e-mail e também um Instagram que você pode falar conosco. Vem colocar o seu patrocínio aqui para que ele vá para as nações também. Fica a dica, agora vamos para a conversa. Cara, bora lá. Eu sou o Viana. Obrigado por ter me convidado primeiro pro seu podcast. Na verdade, eu ouço seu podcast e eu indico para todo mundo. Eu acho muito bom. E eu acredito que todos deveriam ouvir, todos deveriam patrocinar para os patrocínios e para a nação e para as nações. Eu sou muito fã de disseminar uma cultura boa em todos os lugares. Então, parabéns pelo seu podcast. Eu tenho 23 anos, eu tô em missões vai fazer 2 anos mais ou menos, mas a minha história ela é um pouquinho doida, né? Eu já passei por vários lugares, por várias coisas até chegar até aqui. A minha vida com Jesus, ela na verdade começou de perto onde a gente tá. Eu cresci numa cidade no interior de São Paulo chamada Registro. Então a gente tá gravando aqui em Pariquera. Pra quem tá ouvindo esse podcast é de Pariquera. Alô, Pariquera e Registro. Eu tive esse contato com a igreja, foi a igreja do Evangelho Quadrangular, por qual eu tenho grande amor e grande carinho, por mais que eu já não faça parte. Aqui em Registro, os pastores que eram os pastores aqui de Registro é o pastor Michael, o falecido pastor Ramiro, né, o pai da fé do meu pai, pastor Michael, pastor Gerson, que são irmãos, eles hoje pastoreiam em Botucatu, são grandes pastores, são grandes amigos meus, e eu gosto muito da Igreja do Evangelho Quadrangular, principalmente pela visão de missões que eles têm. Eu lembro que eles tinham comissões de missões, eu lembro desde pequenininho estar acompanhando missionários chegando na igreja aqui em Registro, né? Então desde pequeno ver esses missionários estarem na minha casa. Eu lembro que, aí eu tenho pequenos flashes, porque meu pai ele se converteu. Eu lembro que ele aqui em Registro foi comprar uma arte de um hippie na rua, e ele olhou pro hippie e aí ele falou: por que você não vai morar lá em casa? E meu pai é super evangelista, e aí meu pai pegou o hippie, o amigo dele, ele e minha mãe colocaram dentro de casa, ou seja, a gente morava numa casa super simples, a gente saiu do nosso quarto e 2 hippies começaram a morar dentro de casa. E meus pais cuidaram desses hippies, tipo, os caras eram assim, Deus Sol, Deus Lua e tal, até eles aceitarem Jesus, se converterem. Quando eles se converteram, eu lembro que veio aquele Cianici, veio pra cá, pra Registro, e fazia arte de rua e tudo mais, e um hippie se apaixonou e foi embora com eles. E hoje esse ex-hippie, cara, ele é teólogo, é pastor, é missionário, então eles tiveram a vida transformadas ali. Então, desde pequeno, eu comecei a ver meu pai plantar sementes em missões, sem ter noção que os filhos deles virariam missionários um dia, né? Dando um spoiler, meu irmão também hoje é missionário, então assim, é uma família em missões. A gente foi pra Sorocaba, então eu cresci, tive o contexto ali de estudar, eu passei por algumas experiências de vida onde eu saí de casa muito cedo, passei por um noivado e aí eu saí de casa muito cedo, fui pra faculdade e tudo mais, acabou que todas essas coisas não deram certos e eu acabei refletindo tudo isso em Deus. Então meu relacionamento com Deus, ele era muito baseado em eu conheço um Senhor, mas eu não conheço um Pai. E o que pegou? Eu ia na igreja de domingo, servia na igreja, servia no culto de jovens no sábado, mas durante a semana eu vivi uma vida totalmente errada. Mas algo que meus pais nunca deixaram de fazer, e eu agradeço muito ao meu pai e minha mãe por isso, foi de não dar opção da gente ir na igreja. Então assim, não tem opção, você vai, ponto final. E hoje a gente olha isso e a gente fala, caraca, tipo, tá obrigando o filho a ir na igreja, ele é pequeno, ele tem 12, 13, sim, cara, obriga, o melhor lugar que ele pode estar, sabe? Eu por mais que eu cresci num contexto sem entender muito bem o que era a igreja, a semente estava sendo plantada. E tipo, um dia germinou. E então, muitos missionários, quando eu fui pra Sorocaba, eu também continuei no Quadrangular por um bom tempo, e depois eu fui pra outra igreja, mas essas igrejas
igrejas, elas recebiam muitos missionários. E as primeiras pessoas que levantavam a mão para receber o missionário em casa, o meu amigo missionário, eram meus pais. Então, eu fui marcado por uma infância onde eu dormia na sala, os missionários dormiam no meu quarto. Missionários que iam pra Turquia, que iam pra Janela 1040. E eu lembro de um missionário específico, o Wanderson, um grande amigo meu hoje, ele lidera uma base em Uganda, da Jocum. E eu lembro que ele tava fazendo o prático dele em Sorocaba e Turquia. Eu era pequeno assim, ele colocou a mão no meu peito e ele falou: vejo um fogo que vem do céu, vai começar a te consumir agora e vai gerar um amor no seu coração pelo Oriente Médio. Cara, calma, eu vou chorar. E aí ele falava assim: eu vejo esse fogo entrando e consumir e gerando um amor em você por algo a mais. E é pelo Oriente Médio, é pelos povos inalcançados. Beleza, eu era criança, eu não entendia muito bem, saca? Eu falei, amém, né? E eu cresci, depois que eu terminei o colégio, eu lembro que uns 2 anos antes de terminar o colégio, eu liguei pro Wanderson. O Wanderson, ele tava na base de Ponta Grossa, do Jocum, e eu lembro que eu liguei um dia chorando assim pra ele, falando: Wanderson, cara, como que eu faço pra ir pra missões? Tem algo dentro de mim que me faz querer ir pra Jocum. E eu chorava, eu falava: eu quero ser missionário, eu quero ser missionário. E o Wanderson falava: cara, primeiro você precisa terminar a escola, relaxa, termina a escola e depois me liga quando você terminar a escola. Eu terminei a escola e eu não liguei pra ele, tipo, eu entrei num relacionamento, fui embora e esqueci. Teve algumas adversidades nesse relacionamento, eu voltei pra casa dos meus pais. Eu tava nesse processo de, tô com uma dor dentro de mim, mas eu também não quero entrar num processo de depressivo. Eu comecei a falar: Deus, tá, o que o senhor tem pra fazer em mim? Eu entrei numa sala profética da Deror, que é da esposa do Gregório McNutt, que ela faz uma sala profética online, é muito boa, você se espera. Nessa sala profética, logo após isso, eu falei: deu tudo errado, eu comecei a trabalhar, mais específico em Sorocaba, eu falei: vou juntar um dinheiro e vou pros Estados Unidos, vou viver minha vida. E eu lembro que o meu visto era recusado, foi recusado 2 vezes, e eu falava: Deus, eu não entendo, porque eu tenho todos os requisitos pra ir pra lá. Quando eu entrei nessa sala profética, uma semana depois da recusa do visto, a pastora, ela olhou pra mim assim, ela falou: Mateus, enquanto eu orava por você, eu via você com uma mala de viagem, tentando fechar e não conseguia fechar. Uma semana depois da recusa do visto, cara. Ela falou: eu vejo você subir em cima da mala e tentando fechar. Quando você virava pro lado, eu via Jesus te entregando uma mala já pronta. Aí ela falando: se prepara, porque você tá indo viajar. Não é com a sua mala, com o seu jeito, com as suas coisas, mas é com que eu tô entregando nas suas mãos. E desligou e foi embora, e aquele negócio ficou na minha cabeça. No mesmo dia, eu abro meu Instagram e eu vejo lá: voluntariado do Dunamis Farm. Falei: mano, por que não? Eu me inscrevi no voluntariado, eu fui acompanhado aqui na farm. O meu irmão, ele tinha feito escola em 2022 de missões. Então, cara, o meu irmão é o cara, sabe? Meu irmão, ele, tipo, orou todos os dias por mim. Eu lembro de madrugadas, o meu irmão, depois da escola de missões, que ele voltou pra casa, ele orava e ele falava assim: Deus, eu não sei o que o Mateus tá fazendo agora, mas se ele tá dormindo, acorda ele. E também desperta ele pro chamado que o Senhor tem no coração dele. E eu lembro que minha mãe, quando eu decidi vir pra missões, minha mãe, ela olhou pra mim e ela falou: eu sempre soube que seu caminho era em ministério, mas eu, como mãe, nunca ia te impedir de fazer o que você queria. Porque eu tentei ir pra empreender, casar, levar uma vida, tipo, normal que as pessoas levam. Não que não ser missionário, mas é uma vida diferente. A gente vive hoje, cara, independência de Deus, viajando em alguns países, pregando evangelho. Tipo, tô aqui pra tudo que precisar. E minha mãe, quando eu entrei no ônibus pra vir pra missões, minha mãe colocou a mão no meu ombro e ela orou. E ela falou: Deus, eu não sei pra onde o Senhor vai enviar o meu filho, mas eu te peço uma coisa: envia ele pra onde ninguém quer ir. Que os povos inalcançados possam conhecer o seu amor através da vida dele. E ela orava dessa forma, tipo, em voz alta. E ela falava: se ele já amava os povos perseguidos, gera um amor ainda maior no coração dele. E ela falou assim: eu não me importa se eu vou ter o meu filho de volta ou não, mas para que o Senhor seja reconhecido nas nações. E ela fez essa oração. E cara, quando eu cheguei na escola, aquilo ficou latente dentro de mim, sabe? E foi onde eu literalmente despedi dos meus pais. Quando eu me inscrevi pra minha primeira viagem missionária, a gente podia selecionar algumas coisas e escrever o que Deus estava falando pra gente. E eu coloquei como última opção a Janela 1040. Eu coloquei outros países, coloquei Brasil, coloquei na Oceania, Brasil, Ásia e, deixei a Janela 1040 por último. E eu falei: Deus, se você tem algo pra mim no Oriente Médio, você vai me mandar pra lá. E aí, quando eu tô aqui na escola, minha primeira viagem missionária sai, Turquia. E aí me vem a frase que o Wanderson tinha falado pra mim. Aconteceram algumas coisas no meio do caminho, a Turquia não deu certo da gente ir, então a gente fez uma viagem entre a Janela 1040 mesmo, no Oriente Médio. E quando eu tava lá, a sensação que eu tinha dentro de mim era casa. Eu andava na rua, era como se eu estivesse andando na rua de casa. E eu vi que Deus estava gerando algo a longo prazo no Oriente Médio. Então, assim, a minha vida com Jesus, ela se resume num lugar onde eu me coloquei disponível pra entender
entender o que ele tinha pra mim, pra entender o que ele tinha pra aquela temporada. E quando eu tornei disponível, cara, todas as coisas que ele tinha me prometido começaram a vir à tona. Tipo, missões, ministério, Oriente Médio, Janela 1040, povos inalcançados. E tem sido assim, minha vida até agora, sabe? Marcado por muita oração, muitos desafios, mas muita disponibilidade. Eu amo o Brasil. Agora eu tô indo pra uma viagem missionária no Brasil. Mas eu sinto que muitos missionários estão dentro das bases, como obreiros, como staffs, com um chamado pra Janela 1040, mas eles têm medo disso, sabe? Tem medo da Deus, tipo, é perigoso, ou a gente pode morrer. Sim, a gente pode. Mas, cara, que privilégio por Cristo, sabe? Tipo, tem pessoas, tem sírios, palestinos, do Sudão, que estão na Janela 1040, que nunca ouviram falar de Jesus. Tipo, lá no Egito, sabe? Tem pessoas, cara, que nunca ouviram falar de Jesus. Quando eu comecei também a ver esse tipo de coisa, gerou uma urgência no meu coração. Agora eu entendo que é um tempo de preparação aqui, então o processo de construção de um líder é baseado em 4 pilares, né? A gente tem a preparação, a construção, a transição e o legado. Eu tô na preparação, mas a minha fase de construção vai ser no Oriente Médio. A minha preparação é no Brasil, é fazendo viagens esporádicas pra lá, mas a fase de construção do meu legado vai ser na Janela 1040. Mandou muito bem, muito bom. E ainda já quase respondeu algumas perguntas. Muito bom. Para você que não sabe, meu amigo missionário, Janela 1040 é uma coordenada. É 40 de latitude, 10 de longitude. Eu não sei se eu tô falando muito certo, mas eu acho que é mais ou menos isso. Que compreende o norte da África, o Oriente Médio e o Sudeste Asiático. Simplesmente 97% dos povos não alcançados até hoje. Então vamos lá, nós temos 3,1 bilhões de pessoas que nunca ouviram o evangelho. Desses, 97% estão nessa área. Então é um bagulho muito cabuloso. E apenas, se eu não me engano, 1% dos missionários, ou 2%, vão para lá. Então é muito desafio e pouco obreiro. E realmente nós precisamos de mais pessoas lá. Aproveitando, meu nobre, conta agora algumas histórias que você teve lá durante o seu prático no ano passado. Como que, tipo assim, cara, qual é a visão que a gente deve ter a respeito de missões no Oriente Médio? Cara, muito bom. Uma afirmação assim que eu posso fazer é que as nações, elas são perseguidas, mas elas não são fechadas pro evangelho, sabe? Muitas pessoas têm uma visão de que, tipo, o Oriente Médio é fechado pro evangelho. Não, eles estão sedentos por Jesus. Eles estão sedentos. Agora eles estão em Ramadã, daqui a pouco eles saem do Ramadã, e basicamente eles ficam 40 dias, do nascer do sol ao pôr do sol em jejum. Eles não engolem nem saliva, os muçulmanos, e eles faziam uma oração: Alá, me mostra a verdade de quem você é. Alá, pra quem não sabe, é a tradução de Deus pro árabe. Então a gente tem Deus em português, God em inglês, Alá em árabe. Mas o caráter e natureza de Alá é bem diferente quando a gente traz de um contexto muçulmano. Então, é uma afirmação: as nações, elas não são fechadas pro evangelho. Então você não vai morrer por pregar o evangelho. Eu acredito que o mártir, ele é muito mais no dia a dia. Então, por exemplo, é muito romântico a gente ir pro Oriente Médio e achar que a gente vai morrer pregando, falando sobre Jesus. Mas o morrer todos os dias pra Jesus, ninguém quer. Isso é ser um verdadeiro mártir. O verdadeiro mártir é aquele que abre mão dos seus desejos, dos seus sonhos, dos seus planos, falando: Deus, eu mato o meu eu todos os dias pra viver o que o Senhor tem pra mim, entende? Então, é difícil você entrar no Oriente Médio, né? É burocrático, tem todas as questões de guia de passa, tem todas as questões de políticas, econômicas, mas quando você consegue entrar, você vai encontrar um povo receptivo, um povo caloroso, um povo que ama servir, por eles terem uma cultura, passarem por muitas guerras. Quando eles encontram alguém de outro lugar, a primeira atitude que eles têm é servir. Então eles te chamam pra casa deles pra tomar um chá, eles te chamam pra casa dele pra comer alguma coisa sem mesmo te conhecer. Só que por você ser brasileiro, eles vão falar: Ronaldinho, Neymar, vem aqui. Então, tipo, todo mundo é jogador de futebol pra eles. O Oriente Médio, ele não tá fechado pra Jesus. A Janela 1040, a Ásia Central, não tá fechado. Cara, eu vi muitas coisas acontecerem, curas, eu vi tumor de câncer ir embora, eu orava em português, o cara entendia em árabe, mas o que mais me marcou foi um abraço. E eu vou explicar o porquê. A gente estava servindo um campo de refugiados do Sudão. O Sudão hoje enfrenta uma guerra civil e a gente estava no Egito. Eles se refugiavam lá. E, cara, campo de refugiados é um clima, véi, de tensão, assim. Sabe aquele clima de, tipo, caraca, mano, parece que tá num velório? É um campo de refugiados.
É algo muito triste. E a gente tava levando comida pra eles, servindo eles. A gente passou alguns dias naquele campo de refugiados. Eu só não vou falar o nome da cidade por segurança. E eu lembro que eu entrei numa casa, tudo escuro, 3 cômodos mais ou menos. Aí era o cara, ele era pessoas, 3 mulheres, né? E tipo, mano, tinha umas 8 crianças que eu consegui contar, porque as outras eu não consegui ver que elas ficavam brincando e correndo. E eu tava assim, e ele contou a história dele, meu tio deixou essa casa pra gente, porque ele morreu atravessando o Sudão e tal. E aí não sei quem, meu pai morreu, minha mãe morreu, eu perdi um filho porque caiu uma bomba em cima dele na nossa casa no Sudão. E ele falou, e eu prefiro viver aqui sem comida, sem luz, sem água, mas não vai cair uma bomba na gente. E aí eu tava na sala ouvindo aquilo, eu falei, meu Deus, o que eu vou falar pra ele? Tipo, o que você fala pra um cara desse aí? Você fala, Jesus te ama, assim, Jesus ama ele. Mas dentro de mim eu falava, Deus, o que eu tô fazendo aqui? E aí o Espírito Santo trouxe um amor dentro de mim por ele. E o Espírito Santo falou assim, pede pra abraçar ele. E tipo, mano, ele era um cara assim, dos 2 metros de altura, fortão, sabe? E aí ele falou, pede pra abraçar ele. Eu todo constrangido, porque a cultura árabe é um pouco complicado, essa questão de abraçar, e eu falei, posso te dar um abraço? Eu falei em inglês, o cara traduziu pro sudanês, né? E aí ele falou, pode. Eu levantei, sério, sem brincadeira, eu de pé dava assim, na boca do estômago dele, ele era muito grande, mano, ele era muito alto. Ele abraçou, ele me deu um abraço. Quando ele me deu um abraço, ele desmontou, Lucão. Ele desmontou e ele começou a chorar. E aí me veio palavras de conhecimento pra ele. Tipo, olha, esse abraço não é meu. Esse abraço quem tá dando em você é o Espírito Santo. Comece a receber o amor dele agora. O amor que você sente falta do seu pai, da sua família, nananana. E aquele cara chorava e desmontou. Eu tenho esse vídeo muito bom, mas tava escuro, não dava pra ver, mas tem o vídeo. Quando eu saí daquela casa, eu saí assim, meu Deus do céu. Eu não falei sobre Jesus, ele não aceitou Jesus. Eu falei sobre o Espírito Santo, eu expliquei o que estava acontecendo. E aí na mesma hora o Espírito Santo falou pra mim, teria valido a pena, Mateus? Valeu a pena ter deixado tudo, ter deixado sua casa, pai, mãe, amigos, trabalho, relacionamento, gastar uma nota pra viajar pra um país que você não conhecia, super difícil de entrar, por um abraço. E o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração. O que vocês valiam a pena, sabe? Pra eu mandar o meu filho pra vocês. Aquilo começou a ser muito forte dentro de mim. O que eu e você vale pra que Deus pudesse mandar o seu filho? Cara, a gente tem um valor muito alto pra ele pagar com alto preço de vida, sabe? E aquele dia eu poderia voltar embora pro Brasil, que teria valido a pena todas as minhas despesas, todo o meu tempo, toda a minha viagem, tudo que eu tava fazendo. Um abraço, saca? A gente tem uma visão de que missionário é aquele só que tá em campo, sabe? Mas quantas pessoas você não deixa de abraçar por dia que você podia estar transmitindo o amor de Jesus, que você poderia abraçar, saca? E ali entregar uma palavra, consolar, tipo... Às vezes a pessoa só precisa de um abraço, e o amor de Deus vai ser ministrado através disso. E foi claro na minha mente aquilo, saca? Tipo, o Lucão é prova disso, que eu sempre tô assim, Lucão, vem cá, dá um abraço e tal. Eu sou o cara que, tipo, agora eu fico muito perto e gosto de abraçar as pessoas, porque essa história mexeu muito comigo. Cara, as curas são incríveis. Quando a gente olha pra cura, a gente pode perceber que milagres não eram a principal maneira de Jesus apresentar quem ele era, mas era uma desculpa para ele apresentar o Pai. Não era a principal forma de ministério dele. Então é muito legal quando você vê cura, quando você libera a palavra, mas é muito mais legal quando você, tipo, pode dar um abraço em alguém, sabe? E você não precisa, tipo, ir pra muito longe pra fazer isso. Então, tipo, você tá ouvindo esse podcast, você provavelmente depois daqui ou vai pro trabalho, ou pra faculdade, ou vai voltar pra casa dos seus pais, alguém você vai ver. Tipo, se coloque em disponibilidade, sabe? Tipo, fala, Deus, eu quero ser um instrumento usado por você, que seja por um abraço. E eu duvido que Deus, ele não vai fazer nada. Ele vai demonstrar alguém, falar, abraça aquela pessoa, sabe? E aí a gente volta no que a gente falou por primeiro, disponibilidade, coração sensível. E tendo em vista de que, tipo, você não precisa ir pra muito longe pra fazer o básico. Então, acho que a maior experiência, a maior história que eu tive no Oriente Médio foi relacionado a isso, assim, que mais me marcou, sabe? Caramba, hein? O poder de um abraço. Toma, um abraço, ele pode mudar tudo. Isso, meus amigos, é the power of love. Essa é a verdade. Pessoal, se vocês estiverem ouvindo chuva, gritos, louvor, adoração, isso aqui é Dunamis Army, meu amigo. Tá tendo aí, meus amigos do Hangar XT estão chegando e começou a cair uma chuva loucamente e obviamente vai fazer barulho aqui, mas isso aqui é vida real. Viana, a respeito de futuro, meu amigo, como que você se imagina daqui a 5 anos? O que o senhor tem falado pra você? Onde que a gente pode realmente esperar ter notícias do senhorito? Cara, vamos lá.
5 anos. É engraçado você falar isso, porque a visão que eu tenho, quando eu tava aqui na Dunamis Farm, eu tava intercedendo pelo Vale do Ribeiro. Eu falei, Deus, o que eu tô fazendo aqui? Você já me mandou pro Oriente Médio. Tipo, agora eu tô aqui de volta, orando pela cidade que tem o menor IDH do estado de São Paulo. Sim, eu amo ela, mas me devolve pro Oriente Médio, eu quero voltar. Sabe, eu preciso voltar pra aquele lugar. E aí Deus começou a falar, cara, antes de te mandar pro lugar que eu te prometi, eu vou te devolver pro lugar que você cresceu pra trazer restauração na sua vida. E você tem 5 anos nesse lugar, até voltar pra onde eu te prometi. Então, a minha visão, hoje eu tô muito nessa parte de preparação. Então eu tô, me firmando na igreja local hoje. Tenho criado conexões muito fortes na Jocum e principalmente nas nações perseguidas. Eu tô na parte de me preparar, ficar fluente na língua, então tanto no inglês para eu conseguir desenvolver melhor o árabe, porque é difícil aprender português pro árabe, tem que ser inglês pro árabe. Então eu preciso ser fluente no inglês para pelo menos conseguir árabe. E é melhor você explicar Jesus em árabe do que na sua língua, de você ouvir na sua língua materna do que na língua de um estrangeiro, né? Um dos nossos valores é seja multicultural, e ser multicultural, cara, é falar a língua da pessoa. Tá tudo bem se você for pra uma viagem missionária sem falar a língua, Deus vai te dar graça, você não precisa falar a língua pra fazer uma viagem missionária. Mas se você tem uma visão de longo prazo pro lugar, se desenvolva nela, se você é um bom mordomo do que Deus tá te entregando. Daqui 5 anos eu quero muito estar envolvido com implantação de igreja no Oriente Médio, na janela 1040. Então hoje eu quero estar sendo uma pessoa disponível pra implantar a igreja que eu faço parte no Oriente Médio. Então eu quero muito, quando a Zion falar, a gente vai enviar uma comissão para implantação da Zion no Oriente Médio. A gente vai montar uma equipe, eu quero ser essa pessoa preparada. E é o que eu tô fazendo agora. Eu acredito que o Oriente Médio tem muito uma mentalidade transitória. Pessoas que estão lá e que querem sair de lá. Então eu quero fazer escola e sair daqui para fazer faculdade em outro lugar. Europa, todo mundo quer ir pra Europa, Estados Unidos, mas é que eles é uma questão de vida ou morte. Só que o Oriente Médio vai mudar quando as pessoas nativas de lá começarem a olhar para aquele lugar. Cara, a igreja tem um papel fundamental na sociedade. A igreja foi instituída para cuidar de órfãos, viúvas, estrangeiros e missionários. E a igreja foi instituída para cuidar do povo no Oriente Médio. Isso não é um trabalho do governo, é um trabalho da igreja. Então eu quero levar a igreja para lá. Os próximos 5 anos eu quero estar sendo enviado para trabalhar com a igreja no Oriente Médio. Então, esfera de igreja dentro de missões. A longo prazo. Constituindo família, desenvolvendo ministério, estando à frente de um projeto dentro de uma igreja, para que possa desenvolver a comunidade local e quebrar essa mentalidade transitória, em dizer que tem sucesso dos próprios nativos no próprio país deles, entende? Então, é algo que Deus tem falado muito comigo e é por onde eu estou procurando seguir, sabe? Essa é a minha visão, assim, de que eu falaria para os meus próximos 5 até uns 10 anos, mais ou menos, sabe? Que é a fase que eu entraria para a construção do legado, que a gente entra nessa parte de liderança. Excelente! Então, se você quer ver o Matheus Viana, venha na Dunamis Farm até 2000 e... Sou ruim em matemática. Até 2030 ele tá aqui, rapaziada. Então, se você quiser ver o menino, é só vir aqui e conversa com ele, que ele é um menino bom. Ó, agora vamos pro final, mas para finalizar bem, me traz uma dica principalmente para aquela pessoa que tem um olhar diferente pro mundo muçulmano, que tem um olhar diferente pro Oriente Médio e não quer fugir de lá, mas quer ir para lá, quer dar frutos e quer ser realmente aqueles cedros de justiça. Dá conta essa dica pra gente. Cara, eu acho que uma pessoa que tem um olhar voltado para o Oriente Médio, um coração voltado para o Oriente Médio, a primeira coisa que ela pode fazer hoje é vá para o Oriente Médio. Tenha uma experiência com aquele lugar. Tipo, seja por uma viagem missionária curta, seja talvez por umas férias. Sabe aquela famosa história que você só aprende inglês de verdade quando você vai para os Estados Unidos ou para Inglaterra? Cara, para você ter um negócio pelo Oriente Médio, vai para lá. Toma cuidado, obviamente, do que você vai fazer, mas procura estar conectado com uma igreja local do lugar que você vai. E se você quer gerar frutos no Oriente Médio, primeiro começa gerando frutos onde você tá. Pra você começar a treinar. Então, começa a discipular uma pessoa onde você tá. Começa a servir na igreja onde você tá. Começa a pedir pra Deus, Deus, amplia a minha visão. Porque depois você tem tudo tão consolidado na sua mente que o ir pro Oriente Médio é só o ir. Você não vai precisar pensar em construir nada lá. Você já vai saber o que você tá fazendo quando você se mudar pra lá, sabe? Então, eu seguiria essa linha de raciocínio. Primeira fase, cara, vai pro Oriente Médio. Quando você pisa... Olha, é muito louco.
Quando a gente olha para a Bíblia, quando Deus ele envia Josué e os 10 espias, o que acontece? O povo ele tinha consciência, eles sabiam a história de que eles iriam pisar na Terra Prometida, sabe? Mas era muito diferente eles saberem a história e eles tomarem consciência quando eles pisassem na Terra. Então o que acontece? Deus ele envia Josué e Caleb, são os únicos que passam pelo deserto e entram na Terra. Eles enviam com os outros 10 espias. Os 10 espias voltam com uma palavra negativa. Tipo, cara, tem gigantes, não vai dar pra entrar lá, sabe? É difícil. E Josué e Caleb falam, não, a gente tem uma palavra de Deus pra estar naquele lugar. Ou seja, quando você olha pra terra e você pisa nela, você toma propriedade. E quando eles voltam, eles são os únicos dois que falam, a gente vai entrar. E eles entram, sabe? Então, é muito importante, acho que tem muita... Acho não, cara, tem muito peso espiritual quando você consegue pisar numa terra que Deus colocou no seu coração, sabe? Tipo, se esforça pra isso, trabalha, junta dinheiro pra isso e vai. Vai, pisa na terra. Que Jesus te encontre trabalhando, se não der tempo de cumprir a promessa. Porque crente também morre sem ver a promessa se cumprir. É verdade. Então, nessa noite, meu amigo, muito obrigado, Viana, pelas histórias que nos tocaram. E vamos para o Oriente Médio, vamos fazer alguma coisa lá, porque o reino de Deus é chegado no Oriente Médio. E, cara, você pega a sua pirâmide, pega o seu camelo, pega o seu riquixá, não sei o que você tem, mas vá pregar o evangelho. A gente se vê no próximo episódio. Tchau!